Boa noite, Diego. Boa noite, galera aí. É isso aí, Fábio. Estamos online pelo Agro Responde. É isso aí. Um abraço para a turma do Agro Responde aí. Tamo junto. Muito obrigado, Fábio. Agradeço muito aí por você ter aceitado, né, a nossa proposta de fazer uma conversa, trazer esse conteúdo para o pessoal. É um grande prazer estar aí conversando com um dos campeões esse ano, nosso campeão aí do estado, né? Com certeza tem muito a nos ensinar, principalmente pela região que você atua. E eu fico muito lisonjeado, né, por tu ter aceitado essa proposta, principalmente por tu já ter feito duas outras conversas, né, com o meu professor, o grande professor Alencar Zanon, e também com o Maurício de Bortoli. Eu estou me sentindo em meio aos grandes aí. Eu que agradeço a oportunidade. A gente, que nem a gente tinha falado, a gente não é acostumado muito com essa novidade de live aí, mas eu agradeço a ti aí, o pessoal do Agro Responde aí pela oportunidade de estar podendo mostrar um pouco do que a empresa vem fazendo no campo aí, né? E vamos ver, vamos bater uma prosa aí para ver o que vai dar. Vamos lá. É isso aí. Cara, e eu tenho que agradecer também uma pessoa aqui que foi preponderante para que nós tivéssemos esse primeiro contato, né? Que é o Jonas Guerra. Grande amigo Jonas aí, teve me incentivando muito aí em entrar em contato contigo para nós estar trazendo o teu caso aqui para o Agro Responde, para contar para o mundo, né? E para o Brasil, como é que se produz soja aí nessa região que não é Barbada, né? Com certeza, contar um pouquinho da história do Jonas aí, quando eu falei para ele que eu queria um produto para mim colocar na soja para concorrer no SESB, né? Ele ficou de cara torcida comigo, né? Cara lá de Tapo, da Costada da Lagoa, né? Não deu muita conversa, né? Mas aí quando ele começou a ver as fotos da área, ele viu que podia estar certo, né? Aí quando ele veio um dia na coletadeira ali, dar uma olhada ali, ele viu que na beirada da lagoa se produz soja também. Ele conseguiu acompanhar um pouquinho aí. Que bacana, cara, que bacana. Não, ele teve me contando esse caso ainda lá quando a gente estava no meio, né, da safra e ele numa região e eu em outra e ele, cara, muito animado e me contando, cara, eu tô com um pessoal aqui que, meu, vai ir para lá para cima, né? E eu disse, cara, me conta onde é que fica, né? Quando ele me falou, cara, é lá no costado da lagoa, eu disse, não, cara, não tá me aplicando essa, né? E ele falou, cara, pode confiar, tu vai ver que esses caras vão estar lá em cima, né? Então eu disse, cara, vamos ver, porque eu estou muito interessado. Tanto que eu conheço um pouco dessa dinâmica, né, que vocês vivem aí, Fábio, porque eu tive estudante em Santa Maria e o pessoal trabalha muito com arroz, né, na região ali de Santa Maria. A gente teve conhecendo um pouco mais do estado durante todo o período, né, de estudo e vendo também o pessoal lá testando, ensaiando soja em várzea, lutando, testando material, tentando trazer novidade, tentando colocar plantio direto nessas áreas, fazendo de tudo, né? E as experiências muito interessantes. Aqui para nós, cada ano é um ano, né? Tu te programa de um jeito, chega na hora, lá em outubro, tudo tua programação deu errado, tu tem que mudar teu plano, ou entrou uma chuva, ou tá seco, o solo tá muito duro, então a gente tem que deixar para resolver tudo meio em cima da hora. Tu não consegue programar uma lavoura um ano antes, né? Não é aquela coisa bonitinha como às vezes o pessoal imagina, né, Fábio? Não é isso ali. É meio em cima do laço, mas tá dando certo, graças a Deus. Tá Com dando certeza. certo. A gente vem colhendo bem aí. Tomara cada vez colher mais, né? Tá mais que dando certo, né, Fábio? Porque tá indo para premiação, então é mais do que dá certo já, né? Eu costumo dizer, a gente tá aprendendo a plantar soja aqui, né? A gente tá aprendendo. Que bacana. Eu vou fazer um adendo aqui na nossa conversa e vou pedir para essa moçada compartilhar essa live aqui, Fábio, né? Vamos mandar esse pessoal, enviem aí para os amigos, para os engenheiros agrônomos, para os técnicos, para os produtores, para todo mundo, né? Porque isso não é um conhecimento que a gente tem acesso todo dia, né, Fábio? A gente não tem muitas palestras acontecendo, não tem o pessoal vindo para falar sobre esses assuntos agora que a gente está nesse meio mais digital que permite que a gente troque essas experiências, e isso é muito válido, né? E eu também vou pedir para o pessoal não só enviar e mandar o coração aí do lado, mas ir falando de onde é que estão conversando, aonde que cada um de vocês estão, pessoal, para nós ir tendo uma ideia e ver como é que é a produção, né, de soja nessas regiões, né, Fábio? Isso aí, enviar as perguntas também, se alguém tem dúvida aí, pode mandar pergunta, que a gente com certeza. A gente vai responder. É isso aí, Fábio. Eu até tenho uma questão aqui para comentar um pouco contigo, né, Fábio? Eu me identifiquei muito, eu acompanhei todas as lives que você já teve fazendo, né? Com o Maurício, com o professor Alencar.
E teve o começo da história, né? Quando o professor Alencar conta, ele, enfim, levantou aí a sua história e eu me identifiquei muito aí com a tua história, porque eu também venho lá do campo, sou filho de produtor de fumo, de cidade pequena, com bastante dificuldade, né, Fábio? Então, a gente é criado num berço aí que não é o mais cômodo, né? E por isso, como diz a história, a gente é obrigado a testar, é obrigado a descobrir, é obrigado a correr atrás, né? Conta Obrigado aí a pelear, pouquinho né? para essa moçada. É o que eu digo, obrigado a pelear. A gente que vem de fora, chega numa cidade onde o arroz já não produz mais porque o INSS toma conta, arroz vermelho toma conta. Tu vê teus companheiros quebrando, gente parando de plantar, indo para outro rumo, abrir outro negócio porque arroz não dá. Aí a gente tenta uma novidade, vamos dizer assim, soja na várzea, e começa a dar certo, né? Começa a dar certo, que nem eu falei pro professor. E hoje, se não existisse soja na várzea, não existia planta de arroz. Hoje tá se colhendo 10 mil quilos de arroz, praticamente, numas áreas que não, se não tiver soja, nem se plantava mais, né? Então a gente fica muito feliz que o experimento tenha dado certo. A gente está com um novo plano aí, os alemão teimosos, costumo dizer, estão começando milho na várzea agora. Esse ano foi um pouco difícil por causa da seca, né? Mas estamos tentando implantar o milho. Esse ano plantamos feijão também aqui. Começamos a plantar feijão, não deu certo, a seca judiou, não deu certo, mas não vamos parar no primeiro ano, que para dar errado tem que perder 3 anos, né? A gente vai tentar de novo. E estamos tentando implantar o milho até que não foi dos piores, né? Mas o ano foi muito complicado para a gente, muito ruim mesmo, muito seca, severo. E então a gente procura tentar fazer alguma coisa diferente todos os anos para ver se dá certo, né? Nem a soja parecia que era uma coisa do outro mundo, hoje ninguém vive sem soja mais aqui. E chega a ter anos que a soja paga a conta do arroz, né? Esse ano não foi o caso, mas se olhar 3, 4 anos para trás, a soja pagou a conta do arroz, né? O arroz estava a preço defasado, produzindo pouco, e a soja, se dava lá seus 50 sacos, 55, ainda cobria o custo do arroz. Então, não tem muito o que falar, a soja veio para ficar, não vai voltar mais, a tendência é crescer mais, é crescer cada vez mais na várzea, com essas tecnologias que está vindo de variedades novas, né? Que isso é fora de série. De primeiro, uma soja aguentava 2 horas, ficasse embaixo da água, estava morta. Hoje, pode ficar 2 dias que tu ainda consegue recuperar, né? Então, a tecnologia veio para ajudar nós e nós temos que abraçar ela, Com certeza, olha só que bacana. Até era uma pergunta que eu tinha aqui, Fábio, preparado. Disse, cara, o que esse pessoal aí da Eckert Agronegócio está preparando para os próximos anos aí, né? E tu já me contou um pouco que é essa questão de tentar milho, feijão, né? E outras culturas, né? Diferentes do que a gente está acostumado. E quando a gente olha já para milho, e soja e arroz já tem uma diferença grande, né, Fábio? Como é que é esse desafio de vocês aí de trabalhar com soja, com arroz? Isso, o Diego, a gente sempre fala, a gente sabe plantar arroz. A gente aprendeu a plantar arroz desde o tempo do meu avô e meus pais. Aí veio entrando tecnologia nova, a gente conseguiu agregar altas produtividade, né? Por exemplo, quando era o meu pai que cuidava a área, colhia 7 mil quilos. E era recorde naquela época, né? 7 mil quilos de arroz ninguém colhia isso, o tempo que ele cuidava a área. Aí entrou tecnologias novas, variedades novas, agricultura de precisão. Hoje se colhe 10 mil quilos de média. A gente da empresa, eu tive áreas com 15 mil quilos de arroz. Então, caramba, isso é o dobro de 5 anos atrás, né? É o dobro, né? E se falasse para mim há 7 anos atrás que arroz ia produzir 15 mil quilos, todo mundo chamava de mentiroso, né? Não tinha como acreditar. Então, a gente sempre procura fazer uma adubação diferenciada. Vamos tentar um adubo com micro, uma aplicação mais de nitrogênio, falando em arroz, né? Para ver o que vai dar de diferença. Vamos meter a máquina, colher, pesar separado. Mesma coisa na soja, né? Vamos plantar soja lá, vamos pegar um talhão lá. Ó, esse talhão vamos plantar 7 pés por metro. O outro talhão vamos botar 10, o outro 14. Vamos colher e pesar separado, ver qual é o custo-benefício, né? Fazer a conta para a gente saber o que faz depois no outro ano, né? E o que vem de novo, que a gente está teimando aqui ainda, aí surgiu a ideia de tentar fazer 2 safras que nem no Planalto, né?
Eu digo, a gente no inverno passa sem ter muito o que fazer, só com pecuária. Vamos tentar 2 safras. Aí, o que surgiu a ideia do feijão? Plantar feijão, tirar o feijão em dezembro e plantar milho ou soja. Era a ideia que estava na cabeça, né? Aí, pronto, preparei uma área para feijão, plantemos, o pessoal dos grupos até acompanharam. Um nascimento espetacular, cara. Nunca vi um nascimento de feijão todo que nem estava. A hora que estava no V3, começou a chover aqui na região. Choveu 600 milímetros em cima do feijão. Choveu o mês de outubro todo choveu. Aí, quando o feijão começou a querer se recuperar, que parou a chuva, aí não choveu mais. Aí até a colheita do feijão não choveu mais. Aí perdemos tudo. Então, mas deu para ver o que a gente ficou de bom para a Eckert, que tem potencial para produzir feijão aqui também. Porque com todas as dificuldades que deu, a gente conseguiu fazer nascer bem. Até o V4 estava um espetáculo, a lavoura de feijão. Estava um espetáculo. Aí choveu, mesmo assim ele ainda recuperou. Ele aguentou mais a umidade que a soja aqui na nossa região. Só que quando ele botou a flor que ele precisou da chuva, ele não choveu, né? Então, foi um ano muito atípico, né, esse ano. Mas se der um ano bom, eu acho que produz feijão em Tapes também. Vocês ainda vão ver falar de produção de feijão em Tapes também. Que bacana. É uma ideia de tentar fazer 2, né, Diego? Fazer 2 safras, né? Ou rotacionar a cultura, daqui a pouco conseguir fazer 2. Era a ideia nossa, né? A gente vai tentar de novo esse ano, né? Pode não dar certo, mas pode dar e ser que nem soja. Daqui 10 anos ter bastante lavoura de feijão, bastante lavoura de milho, né? Então, é essas ideias que a gente procura trazer para a cidade aqui e vem dando certo, Olha que interessante, né, Fábio? Eu até estive escrevendo alguns dias atrás um texto sobre justamente essa ideia inovadora, né, que muitos produtores têm, e vocês são um destaque nisso, que é detestar o que vocês colocam na lavoura, detestar coisas novas, e isso com certeza traz um benefício assim, ó, ímpar, não só para vocês, né, porque vocês estão conhecendo, mas para toda a região, porque é um benefício que todo mundo ganha por alguém estar botando a cara a tapa, botando como diz a história, todo o seu trabalho em risco, justamente para agregar não só para mas para todo mundo da região, né? Isso é um destaque enorme que eu dou também para o trabalho aí de vocês, Fábio. É louvável isso. Isso, Diego, foi a primeira coisa que eu falei, se olhar num discurso ali que eu fiz, a primeira coisa que eu falei, a gente ficou muito feliz com o prêmio do César, não posso negar, cara, foi um troço que a gente até nem esperava, a repercussão está sendo muito grande, a gente ficou muito feliz. Mas eu fiquei muito mais feliz que a região sul ganhou esse prêmio. A nossa cidade ganhou, a região sul. Porque eu sei para mim como vai ser importante para a nossa região. Eu sei que vai vir mais empresa para perto da gente agora. Aquelas empresas que se preocupam em vender o fungicida de alta qualidade lá para o Planalto, eles vão começar a visitar a gente. Eu sei que vai ser assim. Vai ter gente mais procurando, vamos testar novas fórmulas de adubo. Tem tanto adubo bom no mercado, né? A gente às vezes está sempre daquele mesmo de todos os anos, a gente não consegue testar, porque o pessoal não incentiva muito. Aquela região lá produz pouco, não vamos incentivar muito. É assim, a gente sabe que é assim. E eu acredito que com isso vai virar um pouco os olhos já mais para essa região também. Um até chegou a me comentar, os caras vão subir o preço do arrendamento da soja agora, né? Os caras estão produzindo aqui, né? Até tem um proprietário de terra que está assistindo, ouvindo os comentários. Mas eu acho que não. Isso não depende da gente, não depende de ninguém, né? A gente está produzindo bem, está cuidando bem da terra. O proprietário sabe também que se não tivesse a soja, não tinha planta de arroz, né? Então, outra coisa que eu costumo dizer, Diego, a Eckert, aqui falando um pouquinho da empresa, a gente faz 30 anos que está na planície plantando em Tapes. A gente nunca largou nenhuma fazenda. Nenhuma fazenda que a gente entrou, 98% da área é arrendada que a gente planta. A gente não planta nada próprio, tudo arrendado praticamente. Todas as fazendas que a gente entrou, a gente nunca saiu. A gente tem muito orgulho disso. E também nunca o proprietário veio dizer para a gente, vocês estão colhendo bem, vamos subir o arrendamento. Nunca aconteceu isso. Porque ele sabe que a gente cuida da fazenda como se fosse nossa, ou até melhor. E isso a gente tem muito orgulho de dizer. Quando tiver oportunidade, pessoal, tu mesmo, o Douglas, quando quiser vir conhecer, a gente tem orgulho de dizer que a fazenda que a gente entra é para melhorar, deixar... Tem que ficar melhor do que estava, senão a gente dá lugar para outro. Então, a gente se orgulha disso também, né? Eu acho que... Aí eu vejo o comentário do Flávio Maranich aí, que é um dos proprietários de uma fazenda nossa, ele pode até comentar aí
como era antes e como é depois que a gente entrou. Então a gente fica um pouco orgulhoso disso. Uhum. Ele até manda um comentário aqui que ele está lá em Vitória, mas com muita honra, é parceiro da Eckert, né? O Jonas também fala aqui, parabéns pela conquista e conta aí como é que é plantar soja para ganhar dinheiro, se só se faz para rotacionar com arroz. O pessoal vem participando aí, ó. É isso aí. Assistindo aqui, Namorada da Lagoa, de TAPS, contemporâneo. Vamos ver mais o que aqui o pessoal vem falando muito, ó, parabenizando, né, pelo título, por tudo. E é isso aí, né, Fábio? A gente sabe que não é fácil. Eu até tinha uns colegas, eu atendo, o pessoal até na região da central aí do estado, e a gurizada me falou no começo do ano, falando, cara, alguém tem que ganhar aqui para baixo, cara, para nós trazer um pouco o pessoal para ver cara, que o pessoal produz soja também. E aconteceu de fato, né? Isso, produz soja, porque se tu parar para ver, né, Diego, a média do estado, né, é 56, 57 sacos ali, tá girando isso aqui, né? E aqui na nossa região, se der um ano bom, a gente consegue isso tranquilo, tranquilo. É só, como eu falei na outra live, tem que entrar um pouquinho mais na cabeça do produtor daqui, da nossa região, que ele tem que plantar mais soja para ganhar dinheiro. O pessoal está plantando mais soja para limpar a área de arroz ainda, entende? Eles estão preocupados com a lavoura de arroz. Aí deixa a soja um pouquinho de canto, planta final de dezembro, um pouquinho de adubo, uma aplicação de fungicida e ainda colhe 45 sacos. Entendeu? Então, se tu levar a lavoura que nem tem que ser levada, o ano correr bem, aqui na nossa região produz soja, produz bem. A gente vê uns amigos da gente de Camacuã, que é a cidade vizinha aqui, cara, colhendo 70 sacos de média em toda a área. Então, isso é muito bom, né? Estão 100 quilômetros do porto, né? Então, é muito bom aqui, o nosso lugar é bom. E sem contar, que foi o que eu falei um pouco até na outra live, a terra fica pronta para o arroz, né, Diego? A gente planta arroz em cima do restevo da soja, que a terra fica pronta, tu não gasta mais com nada. Aí tu gasta R$ 200 menos de herbicida nessa terra para te limpar a área do arroz e colhe 40 sacos mais de arroz. É normal isso, 40 sacos mais. Então, não tem muito o que dizer, né? A soja veio para ficar. Então, a gente tem que se preocupar em plantar soja para colher bem. Para colher bem. Não para limpar a terra de arroz. Vamos colher, vamos meter soja para colher acima de 50 aí. Que bacana, olha aí. E isso é muito real, né, Fábio? Eu até estava vendo aqui, e aí a gente tem muito. Eu estava fazendo um estudo também nesses dias aí, depois que saiu o resultado do SESB, para tentar pegar um padrão, assim, entender, né, o que o pessoal faz. E isso já teve até um estudo, né, que o SESB fez, falando de vários fatores, tanto na parte de fertilidade do solo, cuidado fitossanitário, tudo, que valem, né, para as terras altas, né, Fábio? O que com certeza, se você pegar ali e olhar e for tentar aplicar nas áreas aí baixas, cara, tu vai dizer, bah, isso aqui não, muitas coisas não se aplicam aqui para nossa região, né, Fábio? Então, me chamou muita atenção, né, quando aconteceu aí, quando o Jonas entrou em contato, me falou também da realidade que vocês passavam aí, e eu até queria que tu contasse um pouquinho o que tem de diferente, quais são os pilares que vocês buscaram construir aí na fazenda de vocês para chegar nessa produtividade aí de hoje. Diego, aqui a gente costuma dizer que o pilar principal aqui que a gente carrega e com muito orgulho é o trabalho forte aqui. Aqui a gente trabalha forte, a gente honra a camisa, que eu costumo dizer. Os gurizada que mete a mão com nós, aí os colaboradores são pau-ferro, que nem eu costumo falar. Se precisar, não tem hora, não tem dia. Eu atribuo o principal pilar à mão de obra qualificada. Os técnicos que a gente se rodeou aqui, a empresa, sem palavras, né? É aquele tipo de pessoa que, se puder resolver teu problema com R$ 10, ele não vai gastar 15, entendeu? Não é aquele cara que são parceirão mesmo, que a gente só tem a agradecer. Eu atribuo o principal pilar a isso. E o salto que começou a aumentar a produtividade da empresa foi quando começou a entrar a agricultura de precisão aqui para a gente. A gente conseguia ter médias boas, vamos dizer, em cantos dos talhões, uns pedaços no meio produzia menos. E aí, quando começou a surgir aqui na nossa região a ideia de agricultura de precisão, há 10 anos atrás, a gente também foi o primeiro a fazer aqui na região, na cidade, a gente foi os primeiros. A gente, não, vamos testar isso. A gente testou no arroz, no primeiro ano, agricultura de precisão. E como eu sempre fui para a lavoura, vou até hoje, eu pego o trator, vou para cima, que eu consigo enxergar. No arroz mostrou que
Na parte do baixo, onde é que produzia bastante arroz, ele continuou produzindo igual. E na parte alta, que é onde é que produzia menos, ele conseguiu emparelhar com o baixo, com a agricultura de precisão, por jogar mais produto onde é que precisa e menos onde é que não precisava. A gente gastou até menos na agricultura de precisão do que não tivesse usado, porque ele só distribuiu melhor o material, né? Aí a gente conseguiu ver, ó, isso aqui é o caminho certo. E aí a gente partiu para a soja na agricultura de precisão. Claro. E foi onde é que emparelhou. Aí aqueles talhão que produziam 60 sacos num canto, 40 no outro, ou 70 e 30 no outro, a gente conseguiu o mesmo patamar em todo o talhão, só com a agricultura de precisão. Já foi um salto muito grande que a gente deu. E aí depois começou a vir variedades novas, né? A gente plantava poucas variedades que tinha aqui para a gente, era 3 material, 2, 3 material, não tinha mais que isso. Hoje, eu mesmo, meu estudo, nem contei, mas devia ter mais de 20 material que eu plantei esse ano, um melhor que o outro, não tem queixa de nenhum. E teria muito mais se eu quisesse plantar, né? Material bom a plantar. E isso é um outro pilar que veio forte ajudando nós, né? E eu acho que é isso aí, né, Diego? Estruturar bem o solo, uma mão de obra qualificada, os técnicos qualificados para te dar uma mão, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. E capricho, muito capricho. Fazer na hora certa, que a planta está pedindo, que o resultado lá em cima o pai velho vai mandar para nós. Que bacana. É isso aí, Fábio. Até o Jonas aqui, ele pede, né, em relação a essa construção de produtividade, né? Ele fala, qual o nutriente é mais difícil de manejar aí na planície? É potássio, boro, pela questão de lixiviação, fósforo e nitrogênio, pela questão de compactação e manejo de solo? Quais que são essas questões aí que você chama atenção, Fábio? Aqui o nosso solo, por enquanto, Diego, o problema mesmo é potássio. Potássio aqui é muita areia, lixivia muito fácil. Tu coloca um caminhão de potássio um ano, tu vai lá tirar análise outro ano, não tem nada. É bem problemático o potássio. Até o fósforo a gente já está conseguindo elevar os pontos de fósforo, as áreas estão bem equilibradas já. Mas o potássio é bem complicado, bem complicado. Eu sei que o Jonas viu a análise de solo, a primeira vez que ele veio e se assustou. É bastante, tanto que a gente optou por dividir esse potássio, colocar um pouco um plantio, um pouco mais para frente, V3, V4, porque não tem nada. E acontece muito aqui, jogar o potássio no chão, dar uma chuva de 100 milímetros, lava tudo, né? Então, porque a gente não tem palhada nenhuma, né? Não tem palhada nenhuma. Eu costumo dizer que a gente planta soja aqui numa terra hortada. Que nem plantar cebola. Deixa a terra hortada e planta soja. E aquilo fica tudo descoberto, né? E qualquer chuva que dá, lixivia muito fácil, né? Então, a peleia grande nossa aqui ainda é o potássio. Que interessante, né, Fábio? Até devido à diversidade de pessoas que tem aqui, né, na nossa live, Fábio, uma coisa que daqui a pouco esse pessoal não está sabendo é como é que funciona aí, diferente do nosso, praticamente restante do Brasil, né? Grande parte do nosso país trabalha com plantio direto, é consolidado, fazendas aí com 30 anos de plantio direto, às vezes mais, enfim, com manejo muito estruturado nesse sentido. E até para você contar um pouquinho para nós como é que funciona aí, né? O que muda em relação a isso, como é que funciona até a questão de herbicidas, aí, controle de plantas daninhas, porque eu acho que se relaciona um pouco de tudo isso, como também a cobertura de solo, onde o pessoal trabalha muito forte, né, com plantio direto. Diego, nesse ponto eu fico às vezes até um pouco receoso em falar, fico um pouco de vergonha, porque tu vê, que nem eu acompanhei o Maurício e o Laércio falando, eu sou totalmente o oposto deles, né? Totalmente o contrário do que eles pregam. E eu vendo as palestras, vendo vocês falar, aquilo é o certo, né? Aquilo parece que é o certo. E para mim não dá certo. Eu já tentei fazer. Tudo que tipo de palhada que vocês pensaram, eu já tentei fazer. Tudo mesmo, pensar. Nada dá aqui. A única coisa que vem é azevém, o resto morre tudo. E ainda quando dá uma semana de chuva, azevém também amarela, meio quer se entregar. O resto nada funciona. Já experimentei vidaca, aveia preta, cevada, tudo que pensar eu já experimentei. Não funciona aqui. Outra coisa que vai ao contrário de tudo que eles falam. Se vocês virem hoje olhar minha área que ganhou o SESB, ele está com a azevém e deve ter mais de 5 boi por hectare em cima. Então eu fico até com um pouco de vergonha de falar.
Porque vai tudo ao contrário do que eles falam, entende? A gente usa para pecuária essa área. E herbicida, eu vejo eles falando lá, eles têm muito problema com o controle. Eu não tenho esse problema. Não que não tenha isso na minha área. Na minha área, buva, pelo menos, é um problema. Tapoeraba também. Mas meu herbicida é grade. Eu tenho que meter grade nessas áreas. Eu não consigo plantar minhas áreas. Uma, porque é muito difícil eu conseguir colher a área sem dar rasto com as coletadeiras. Porque como é área baixa, chove, custa muito secar. Aí para cima eu vejo, bom, não sou acostumado quando eu saio para lá, choveu, parou a chuva, os caras estão metendo plantadeira. Eu aqui choveu, eu tenho que esperar uma semana para entrar. Mesma coisa a colheitadeira. Choveu, eu não posso esperar secar, baixou um pouquinho a água, tu mete máquina. Aí fica aquele rasto fundo, um palmo de fundura. Eu tenho que mexer essas áreas tudo. É totalmente o contrário do que se prega pensando em soja de alta produtividade, né? Só que como a gente aqui, eu digo que aprendeu um pouco. Tu descompacta a área, tu passa um agrado, descompacta, planta na terra hortada, tu bota um produto, um pré-emergente para não deixar nascer sujeira, a soja vem no limpo. E a gente aprendeu a plantar assim. Eu não me vejo plantando em cima da palhada, sério, eu não me vejo. A gente aprendeu a plantar no limpo, é uma coisa que vem do meu pai, que sempre me diz, tem que plantar no limpo. E vem dando certo, só que é muito mais trabalhoso, se a gente olhar, né, do que uma área que, por exemplo, o Laércio, vamos citar assim, que foi um dos ganhadores, a área dele está pronta, ele planta o dia que ele quiser. Se ele pensar, eu quero plantar dia 8 de outubro, vai chegar lá no dia, ele mete plantadeira, só se estiver chovendo no dia. Eu, ano passado, queria programar minha lavoura, começar a plantar dia 1º de novembro, eu comecei a plantar dia 20, porque eu não conseguia entrar na lavoura. Só chovia, não conseguia entrar. Entendeu? Então, é totalmente inverso do que a gente acompanha dos outros, né? E alcançar uma produtividade boa dessa, a gente fica bem feliz, né? Teve aqui o Éder, que fez um comentário muito bacana, que aí no momento correto, né, Fábio? Ele falou bem assim, ó. Ou seja, não existe receita, né? Para cada recomendação deve ser personalizada para cada talhão, para cada área. Então, isso é um ponto que a gente tem que chamar atenção aqui, né? No teu caso, né, Fábio? E como tu falou até, eu fico com vergonha, mas eu acho que aí vem uma questão, né, Fábio? O pessoal conhece, o pessoal tem a vivência, o pessoal tem a pesquisa de outras áreas, né? Tanto que quando eu estava ainda na universidade, o pessoal falava, vamos tentar fazer plantio direto, vamos tentar. E, de fato, ainda não se tinha uma receita, como diz o nosso amigo Éder aqui, que funcionasse falando em plantio direto nas áreas baixas. Então, quando tu fala isso aí, cara, a realidade é que a gente não precisa ter receio algum em falar isso, né, Fábio? Porque é o que funciona. E o que funciona tem que ser dito, tem que ser compartilhado, né? Até o Jonas pergunta aqui, é mais fácil descompactar para plantar a soja ou compactar para produzir o arroz? Pois é, aí tu vê a realidade que a gente vive. Até falando um pouquinho das duas culturas que a gente acompanha. O herbicida, eu planto soja e arroz encostado, não dá. Termina o arroz e começa a soja. Praticamente todas as áreas minhas são assim. O herbicida do arroz mata toda a soja. Mata a soja e não sobra nada. E o glifosato da soja mata o arroz. Então a gente tem esse outro problema. E o herbicida que a gente usa no arroz fica 60 dias na terra, 70 dias, depois que eu colhi o arroz, que vai me prejudicar lá no plantio da soja. Eu tenho que manejar esse solo, eu tenho que mexer nesse solo, eu tenho que drenar bem esse solo para tentar não dar tanta fito lá na soja, lá na frente. Então, a gente vive numa realidade bem diferente. Eu costumei, aquele dia ainda briguei um pouquinho com o Laércio, eu queria desafiar ele, trazer ele, plantar a minha área, e eu ir lá, que eu acho que eu colhia mais que ele também, né? É um pouco diferente as áreas, né? Um pouco difícil aqui. Mas depois que tu pegar o jeito, vai embora, não é tão difícil. E aí, respondendo a pergunta do Jonas, é duas realidades. O arroz, eu preciso solo, quanto mais compactado, melhor, para a água não infiltrar. E a soja é o contrário. Eu preciso descompactar esse solo, porque eu preciso que essa raiz desce pelo menos 20 centímetros. Porque se elas ficarem muito superficiais, qualquer sequinha que dá, qualquer semana sem chuva, já vou sentir, a gente sente a folha murchando. E tem que descompactar esse solo para a soja e depois para o arroz, aí tem que esperar e seja o que Deus quiser, ele tem que compactar. O pessoal vem interagindo muito aqui, Fábio.
Até teve o nosso amigo Ronef, ele pergunta, vocês têm muito problema com os rastros, atoleiro nessas áreas baixas que vocês descompactam? Quanto que isso afeta depois lá na colheita, Fábio? A gente tem muito problema. A gente tem um problema grave aqui também com a aplicação. Um dos problemas mais graves que a gente sofre muito é com a aplicação de glifosato na soja. Como é resteva de arroz, praticamente toda a área plantada de soja, a gente não escapa de 2 aplicações de glifosato. Nasce muita porcaria de arroz vermelho, sujeira que fica sobra da terra de arroz no meio da soja. E a gente não escapa dessas 2 aplicações. Ninguém escapa. Então, o que acontece? Tu planta a soja, já aconteceu muito aqui com a gente, e começa a chover. Aí tu não consegue entrar com trator nessas áreas, porque aqui, depois que parou a chuva, tu ainda leva uma semana. E a sujeira vem. Aí fica tudo preparado para ela vir. Começa a mato competição. Aí tu não pode usar avião, porque tu tem a área de arroz do lado. Que se tu botar glifosato, vai matar a área do arroz. Já aconteceu da gente ter que colocar roda de ferro. Muitos aí não vão nem saber o que é isso. Roda de ferro em trator. Roda de ferro em trator e gastante com 600 litros, pulverizador, para poder tentar salvar uns pedaços de área. Aqui é bem trabalhoso. Então, a gente passa muito trabalho com isso, respondendo um pouquinho a pergunta dele, na hora dessa limpeza da área de soja, se o tempo não ajuda ali, é bem problemático mesmo. Que interessante essa situação, né, Fábio? Eu também já estava me perguntando, e aí veio também a pergunta do Ronef nesse sentido. E para nós, e também falando de alguns outros aspectos, né, Fábio? Eu estava reparando o pessoal, na verdade, em todas as regiões, aí eu sempre ouço muito o pessoal falar da questão de inoculação, às vezes que já nem estão mais fazendo, que acham praticamente desnecessário. Como é que é esse trabalho aí nas áreas de vocês, Fábio? Diego, aqui eu costumo dizer que começa por aí. O plantio da soja começa por uma inoculação boa. Se não tiver isso, tu nem começa a plantar soja. Se tu não te preocupar, se tu vai querer plantar soja pensando em usar uma dose ali para te gastar 2, 3 pila ali em inoculante, não, se quer um conselho, não começa a plantar soja na várzea. Aqui é muito difícil nodular, porque a área é úmida, né? A área baixa, a área é muito úmida, sobra muito residual de arroz, que a gente está falando, que prejudica muito esses nódulos, muito mesmo. Compacta bastante a área, aí também prejudica a anulação, fica muito socado na volta do pé da soja. E a gente investe bastante no inoculante, nosso inoculante é muito bom, é de alta tecnologia, né? Eu uso 3 bactérias, então, para ajudar nisso, a gente não economiza nisso, não economiza mesmo. Eu faço a co-inoculação depois, né? 2 vezes eu estou fazendo, uma em toda a área do SESB, fiz 2 e vi resultado. Esse ano eu vou fazer em mais 2 aplicações depois via aérea, para ter esse nódulo vivo. Eu consigo ter nódulo vivo hoje com esses trabalhando o inoculante. Lá no R1, tu já consegue ver um nódulo bem ativo ainda. Isso a gente fica muito feliz com isso. É uma tecnologia que veio para ajudar nós. E quem não tem uma nodulação boa, se não tem nódulo, não tem planta. Isso vocês sabem melhor que eu. Se não tem nódulo, não tem vagem. Então, não tem o que falar. Né? Isso tem que ser 100%. E é uma coisa que a gente vê, né, que eles vê lá para cima no Planalto mesmo, já não se precisa mais muito disso, né? É bem diferente da nossa região aí, né? Mas é aí que vem uma questão interessante, né, Fábio? Porque eu acompanhei alguns estudos também, tive vendo algumas pesquisas e o pessoal ainda fala, né, Fábio, que a inoculação mesmo aqui no Planalto, depois de áreas consolidadas, plantio direto e tudo, ela ainda agrega produtividade com um custo tão baixo, né, Fábio? E às vezes o pessoal está descuidando. Por que eu chamei a atenção até, né? Porque eu vi o cuidado que vocês têm com isso e eu vejo, às vezes, o descuido que o pessoal aqui em cima tem. Eles acham que isso aí já está consolidado, a gente não precisa mais esquentar a cabeça, né? E nós olhamos, quando vamos olhar para as áreas de todo mundo que está tendo produtividades boas e estão aparecendo nessas competições, o pessoal dá uma atenção, porque o nitrogênio também importa na soja, né? O pessoal esquece, não, nem mais precisa se importar com isso, né, Fábio? Isso é uma coisa que está disponível, né, para a gente, né? Então, isso eu já levei bastante puxão de orelha no começo, por causa da minha consultora, falava, o Adriano também, que era um representante desse meu inoculante que eu uso aqui na região. E prestar muita atenção, cuidar muito disso no inoculante. O que a gente faz? A gente trata o líquido na semente, na máquina,
antes de ir para a plantadeira, a gente tenta sempre na hora, trata, mete para a plantadeira, para aquela bactéria não ficar exposta no sol, né? A gente usa o turfa também, que é outra bactéria, procura fazer bem feito, colocar bem colocado ele para atingir bem os grãos ali, e aí depois mais via folha. E parece que é caro, né? Tu gastar, sei lá, chuta lá, R$ 25, 20, isso dá hoje, cara, 1/4 de saco de soja. Experimenta plantar sem inoculante, vê se não vai te dar 20 sacos mais. Então não tem nada que te dá, que é tão rentável que nem isso, né? Eu costumo dizer, o pessoal me pergunta, tira 2 grãos de soja por hectare, tá achando inoculante? Cara, em vez de botar 14, bota 10 e nodula bem tua soja. Vai produzir mais. Faz, a gente já fez aqui, quer tirar, tira do adubo, tira um pouquinho do adubo, tira um pouquinho do nitrogênio, se tá achando caro. Mas não popa no inoculante. Isso é um conselho meu, da nossa empresa aqui, no inoculante não se popa, tem que ser de qualidade. Que bacana. Até falando em nutrientes, né, Fábio, agora nós falamos do nitrogênio. Como é que você fez para essas áreas que você atinge altas produtividades, que você vem desempenhando já essa produção fora de série aí? O que você fez de diferente? Como é o manejo? Até tu falou um pouquinho do potássio. Como é que é esse cuidado? O que tu teve trabalhando aí? Como é que foi? Isso tudo a gente coleta de agricultura de precisão, cada 3 anos a gente faz, né? Vem uma adubação já por análise de solo, tudo. Até tem a parceira que, não sei, pode citar aí, que é a Forquímica, que também dá uma mão nessa parte de análise de solo. Eles fazem análise de grão de soja para ver quanto a planta está extraindo, tudo os micro, né? É um trabalho bem sério deles, né? Bem sério. E a gente vem adubando o normal. Na área do SESB, falando um pouquinho, a gente optou por fazer um trabalho diferente, para ver se vai dar resultado. Foi onde é que entrou o Jonas na história, né? A gente vamos usar tal adubo, a gente vinha usando outro, usando MAP, né? E ele disse, não, vamos usar com micro, né? Que é o microchange. Fugiu o nome da... A gente usou esse aí, palavra difícil. 7.4.11, a gente usou, né, por indicação dele. E aí a gente usou o KCL, que foi 200 kg a lanço, se eu não me engano, nessa área. Deixa eu olhar que eu tenho anotado aqui. Eu usei o Aspire, 320 kg de Aspire, e depois foi usado o Camag, também, que é o 0021 no R1. Foi a indicação dele, né? A gente viu bastante resultado, bastante mesmo. A planta, parece que ela não sentiu tanto, né? Na finaleira seca que deu ali, parece que ela ficou mais bem nutrida, né? A gente que está olhando e produziu mais, né? Então, a gente ficou bem contente. Até uma área, Jonas, a gente fez uma área experimental separada também com esse mesmo adubo. E a gente viu diferença na coletadeira. Até o Jonas deu umas voltas comigo lá, deu para ver diferença também. A gente ficou bem feliz com essa adubação, deu certo. E indico bastante para o pessoal aí que tem que experimentar coisas diferentes, não ficar sempre nisso. Talvez um adubo com micro. Eu costumo dizer que esse meu parceiro que eu falo, o Adriano, que me puxa as orelhas, e a Luciane, eles gostam de usar um pouquinho de potássio na linha, não usar só MAP sem nada de potássio, que ajuda bastante na nodulação. E a gente já notou isso, que sim, um pouco de potássio junto lá na linha também ajuda bastante, é coisa que a gente toma um pouco de cuidado. E vem dando certo, E esse ano vamos ver se incomodemos de novo. Que bacana, né, Fábio? Até quando tu fala disso e dessas doses, daqui a pouco tem um pessoal aí que se apavora, né, Fábio? E um aspecto que tu chamou a atenção no potássio foi você, de fato, até ter parcelado, né, esse potássio. Sim. Com esses outros produtos, você também fez isso, né, Fábio? Isso, a gente teve que parcelar, né? Foi 200 kg de potássio, né? Depois mais 120, né? Claro, isso a gente falando em área de concurso, né? Foi um pouquinho mais adubado. Mas se falar em área comercial, nossa, Eckert comercial, a gente trabalha com 180 kg de MAP, mais ou menos, 180 kg de MAP e 200, 250 de KCL, né? A área comercial. A área de concurso a gente optou por adubar um pouquinho mais, né? Por um adubo com micro, né? Então, a gente viu o resultado também, porque se tu colocar no... Eu procuro fazer a conta, né, Diego, que o produto tem que se pagar, né? Se eu investir R$5, se eu investir R$5 no lavoura e ele me dá 6, já é bom.
Aí ele não pode ser... E esse produto se pagou, entendeu? Se eu gastar 2 sacos a mais de soja para colocar, parece que é bastante, ó, na hora de adubar. Isso no dia de campo da empresa, um me perguntou, tá, mas tu vai gastar tudo isso em adubação. Mas se eu colher 100 sacos de soja, não vai pagar essa adubação? Entendeu? Aí se eu botar um pouquinho menos e me der 60, a soja 100 pila, e tudo é isso, né? A gente tem que se pagar, o produto tem que se pagar. E não é só o adubo, é o foliar, é assim, é um fungicida, é assim. Eu penso assim, não sei se estou certo ou não, mas se eu colocar eles prometeram me entregar 5 e ele me entregou acima de 6, já é bom negócio, né? É bom negócio. Então, a gente é curioso, tenta fazer os testes aí e vem dando certo. Que bacana. Porque o que me chama a atenção disso, né, Fábio? A gente sempre tem que... Eu até estava falando com um produtor nesses dias aí, e o pessoal às vezes perde um pouco a linha de raciocínio em relação à questão de custo por hectare, porque você colhe sacas de soja por hectare. Você tem que ter um custo viável por hectare, né, Fábio? Então, até me chamou a atenção quando eu olhei todos os casos aí que foram divulgados do SESB, né, os manejos, o que o pessoal fez, né, Fábio? E todos tinham uma lucratividade superior à média dos estados da região sul do Brasil inteira, cara. E aí, o que me chama a atenção, né? Que o trabalho, o cuidado com a tecnologia, com esses testes, com o olhar de quem está todo dia no campo, né, Fábio? Chama atenção, né? A gente vê que o resultado vem, que a lavoura é diferente, né? Quando você trabalha com atenção, com cuidado, né? É bem por aí, né, Diego? A gente olhando os dados ali dos que ganharam o SESB, é bem isso ali. Se tu olhar a relação ali, ele capricha mais na área, gasta mais, mas teve áreas que ficou 2,8, né? 2,8 para 1, né? Então, aí tu olha a área comercial, tá 1,2, é mais que o dobro. 1,4. E na minha não foi diferente, na minha foi igual, foi a mesma coisa. A área que eu colhi 50 sacos por hectare, eu gastei muito pouco menos da área que eu colhi 120. Entendeu? É um caprichinho mais, claro, que aí envolve solos também, não é? A área do concurso foi uma área filé, que lá tem seu set de matéria orgânica, às vezes tem áreas um pouquinho mais judiadas, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica com medo de gastar mais, mas dá retorno. Se o clima tá ajudando, tá marcando bom, vai chover o ano, vamos investir, botar uma variedade de ponta, vamos adubar bem, porque se tu botar uma variedade mais ruim e adubar menos, aí o clima não adianta ajudar. Isso que eu costumo dizer. Se tu botar qualquer variedade e adubar e lá não limpar a tua área, tu botar uma de fungicida, não adianta o clima ajudar que não vai dar certo. Né? Até o pessoal pede aqui, o Eduardo pede, de todo o manejo que tu fez nessa área do SESB, o que tu vai aplicar no restante das tuas áreas, Fábio? Cara, se eu te falar que praticamente tudo que foi no SESB esse ano já está comprado para o ano que vem, então, e não vai ser em toda a área praticamente, né? Toda a área, todo o manejo que a gente fez no SESB, a gente vai tentar trazer para toda a área, toda a fazenda. Né? É um manejo bem feito, na hora certa, né? Usar produtos de pontas. Não, o que eu digo aqui, a gente não faz 5, 6 aplicações de fungicida, a gente não precisa, a gente ter um lugar aqui que é muito... não ataca tanto a ferrugem asiática que nem nos outros lugares, né? Então a gente não tem esse problema, mas usar produto de qualidade, usar três aplicações é o básico da gente aqui, mas produtos bons de ponta, não mascarar muito, usar uma adubação boa, pesada, a gente vai usar adubação pesada. As variedades de soja que a gente comprou, foi um ano difícil para achar a variedade de soja, esse ano está muito complicado, porque as sementeiras aí passaram trabalho por causa do ano seco, né? Mas a gente conseguiu é o que eu tenho para dizer, só materiais de ponta para estourar, um pouco mais cara que as outras, mas eu costumo dizer que a gente tem que se arrancar correndo a carreira um cavalo bom, não adianta pegar um cavalo ruim que tu não vai conseguir alcançar lá na frente. E não é só na área de SESB, praticamente todas as áreas vai ser o mesmo tratamento. Olha que interessante, né, Fábio? Eu até, agora aqui o pessoal continua falando de fertilidade e tal, e aí o Igor comenta aqui, o Ronef, ele fala que nota-se que às vezes o pessoal só trabalha dosando
os fertilizantes com base no que vai embora, na exportação, né? Mas que já se nota muito forte as respostas que a planta dá quando os resultados acabam sendo bem maiores quando você também aumenta a concentração. E isso foi o que você teve vendo aí, né, Fábio? Fora que, claro, as áreas são bem construídas, mas o fato de você botar isso para todas as áreas mostra, né, que quando tu investe, tu trabalha bem com tecnologias, com cuidado na lavoura, você tem uma rentabilidade maior. E eu chamo a atenção do pessoal por um aspecto também, né, Fábio? E que vamos ver se você concorda comigo. O pessoal aqui para cima necessita de mais aplicações, né? De fungicida, desse cuidado, né? E a dessecação é a mesma, tudo é praticamente o mesmo. E aí tem alguns detalhes que até o senhor comentou bastante que são relacionados à questão da construção da produtividade. Quando a gente fala em genética, fertilidade, esses são aspectos fundamentais para nós construir o nosso teto, né? Então, quando a gente fala em genética e adubação, às vezes o pessoal quer economizar, né, Fábio? Tem aquela ideia de, eu não vou investir isso porque daqui a pouco não me retorne ou é muito caro. Só que, faz a conta comigo, né, Fábio? Se você vai produzir, você trabalha com genética e fertilidade para produzir um teto de 50 sacos, que é o que o pessoal está acostumado, né? Aí na região, no máximo, chegar. Isso. Quando você produz 100 sacos, qual que é a única diferença se não é no investimento de base? Porque quando tu faz uma aplicação de fungicida, ela é praticamente as mesmas, né? Tu pode ser que tu aumente uma, ou aumente outra, ou altere alguma coisa, mas é praticamente o mesmo. Então, me chama muita atenção esse trabalho que vocês fizeram. Aqui a gente já conseguiu. É que todos os anos aqui, Diego, a gente diz que vai parar na mesma área e no fim, todos os anos, a gente acaba aumentando a área aqui, vai aparecendo áreas novas, a gente vai sempre aumentando. Então, a gente não tem áreas novas que é bem problemática. A gente pega áreas que eu costumo dizer aqui que não tem nada praticamente. Contar um pouquinho a história de uma área que até vi que o Adriano aí que acabou de entrar aí, esse Bosenbeck aí, que é um parceirão meu, esse eu te digo que é um parceiro de fé que ajuda a gente de longa data aí. Ele coletou uma análise de solo minha aqui, numa área que a gente arrendou um ano e foi para a empresa para fazer uma análise de solo. A empresa olhou para a área e mandou dizer para a gente que não era para plantar área, que era melhor não plantar área, que não tinha nada, não tinha nada. Não tinha fósforo, não tinha potássio, alumínio nas alturas. Eles disseram que era melhor não plantar a área. Então, aí ele veio para cá, eu disse, não, a gente conhece a área, né? Aí, o que acontece? As áreas aqui que a gente pegou ano passado, para ter uma base, eu tive que cheguei a jogar 16 toneladas de calcário por hectare. Só para te ver como é que é o tipo de área que a gente pega aqui no primeiro ano. Claro, essas áreas levam 3 anos para te conseguir chegar a uma produção boa, assim, vamos dizer, no padrão, né? Então, por isso que eu acho que a empresa não conseguiu atingir aquele teto, emparelhar lá 60 sacos, 65, passar para esse patamar, devido a essas primeiras áreas que a gente entra. Então, a gente investe muito forte nisso, muito forte. Calcário aqui na nossa região, eu costumo dizer, se não botar calcário, tu lá coletar, olha só, primeiro ano, não botar calcário, tu não precisa plantar. Não precisa plantar que não vai colher. E pra gente aqui o calcário não é caro. O calcário tá pertinho, é barato. Eu prefiro jogar a área de primeiro ano, joga 3 toneladas de calcário e não bota adubo. Se tu não tem como plantar, troca o calcário por adubo, vai produzir mais. Se não botar calcário nessas áreas aqui, não adianta produzir, não dá, não planta que não vai dar. A gente, que eu estava ali voltando ao solo, a gente já conseguiu estruturar um pouco o solo. Hoje já consegue ver um pouquinho de potássio, KCl, o fósforo está bom. O que a gente está fazendo? A gente já está entrando para o lado dos micros. A gente está começando a jogar enxofre nas áreas, a gente está começando a jogar boro para chegar nesses patamar, né? Porque o que eu costumo dizer, Diego, colher 50 sacos de soja, 60 sacos de soja é fácil. Eu digo, eu não tenho medo. Pode me dar qualquer área. Colher 50 sacos é fácil. Mas tu colher de 80 para cima, de 90 para cima, não é fácil. Não é fácil. Só quem está na lavoura, a gente sabe. De 90 para cima, tem que estar muito certo. Tudo a área, o solo tem que estar certo, senão não é fácil para chegar. Que interessante, Fábio. Agora eu vou até recapitular alguns pontos que eu peguei da nossa conversa aqui, do que a gente veio trocando informação, né, Fábio? O que me chamou a atenção, e até para ficar para o pessoal que veio chegando um pouco depois, ou que vai ouvir depois, né, aqui e acompanhar a nossa live, né? Me chama a atenção o que aqui, Fábio? Que você chama muito atenção aí para a tua região, para a questão do preparo de solo, do cuidado na área, do cuidado do solo. E
eu digo cuidado mesmo do solo, porque para vocês conseguirem trabalhar e produzir soja aí, vocês precisam ter essa atenção com esse ponto, né? Diferente do pessoal aqui de cima que trabalha, do restante do Brasil, dá para dizer, né, Fábio? Que trabalha com o plantio direto, que cuida da rotação de culturas. A questão de genética, você até teve me passando um material muito legal. A gente vai, com a tua autorização aí, passar também, publicar e mostrar para a moçada como é que é o manejo das cultivares, o que vocês estiveram tendo de resultado, todo um trabalho, né, feito de... Praticamente isso aí a gente vale como uma pesquisa de fato do que acontece na propriedade, né? Tu comentou muito conosco aí sobre a questão de solo, fertilidade, tecnologia de produto, né? Falando do Micro Essentials, do Aspire, do Camag, produtos novos, assim, dá para dizer para muitos produtores, né, Fábio? Principalmente a questão da correção, agora no final tu comentou, e isso aí para o pessoal que está acompanhando nós aqui, o que vai acompanhar depois, peguem e olhem os resultados de todos os campeões aí dos últimos 5 anos, 6, 7 anos, e vocês vão ver, todos trabalhavam com calagem nas regiões onde permite, né, gessagem, um cuidado muito grande com essa construção, com essa base, né, com onde a planta vai estar se ancorando e possibilitando esse desenvolvimento. Cuidado com a inoculação, o pessoal vem esquecendo, né, Fábio? Vem deixando de lado. A questão das pessoas, né? Você chamou muita atenção, ter um pessoal que trabalhe contigo, que seja esforçado também com a mesma visão, né, que vocês têm aí da empresa e capacitado. E a questão da técnica, sempre tecnologia. Vocês estão sempre aplicando, conhecendo o produto, descobrindo o que funciona para a lavoura de vocês. Foram assim que vocês construíram essa produtividade, foram assim que vocês chegaram nesse nível hoje, né, Fábio? E eu acho que alguns pontos até que me chamam muita atenção foram esses. E agora o pessoal até comenta aqui, né, o André, nosso amigo, comenta aí, o calcário é uma necessidade em todos os produtores do estado e eles deveriam ter mais atenção, né? Ele comenta aí, ele está trabalhando nessa área de análise de solo hoje, ele comenta com questão de sabedoria e de falar de ver as áreas do pessoal, que é uma coisa básica, que nem tu falou, e que o pessoal às vezes está deixando de lado, né, Fábio? Mas conta só... Pode falar, Fábio, pode falar. Não, só para complementar o calcário, porque se a gente pegar e olhar os dados, né, se tu tiver um pH, né, desregulado, né, não adianta tu despejar o teu adubo lá, não adianta tu despejar nada, a planta não vai conseguir absorver praticamente nada aquilo ali, né? Então eu acho que primeiro começa na estrutura, lá atrás, vamos trazer esse solo, depois que o solo estiver na mão, aí é diferente, tu pode jogar, porque bom, vocês que são técnicos não entendem mais do que eu disso, né? Se tu tiver um pH lá 4, 4,5, que nem é a nossas áreas aqui sem calcário, nada que tu fazer vai dar certo, né? Não, então não tem muito, né? A gente tem que tentar trazer isso para perto de 6, pelo menos, para pensar em alta esportividade, né? É o que a gente aprendeu, pelo menos, né? Claro. Não, aqui até o Eduardo fala, né? A questão de enxofre, boro, esses nutrientes que também uma grande gama aí do pessoal não está dando atenção. E isso chama a minha atenção, né, Fábio? Porque vocês aí numa região que é totalmente diferente do restante do pessoal, com maior dificuldade para trabalhar, com uma atenção que tem que estar redobrada em cima do cultivo, e vocês já estão olhando para esses nutrientes aí. Agora até o Jonas aí diz ele aí, ó, cabe uma ressalva, né? A busca do desafio, fazer testes, investimento, planejamento, análise de todos esses pontos, um grande exemplo, né? É desafiado a batermos um recorde nacional em sequeiro aí nessa planície costeira em 2021. Né? Então ele fala aí que, cara, é a expectativa, e quem trabalha, né? Tu até falou bastante, e eu vi nas outras lives, né, Fábio, da questão do trabalho, né? Todo mundo que, como dizer, aquela história, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né, Fábio? Isso eu costumo dizer, né, para todo mundo, que para nós é um pilar, a gente se orgulha muito. Toda a família aqui, a empresa é eu e mais 2 primos meus, Cara, eu costumo dizer, a gente trabalha forte. Tem o meu tio, que é da empresa, com quase 70 anos, tu não é o primeiro a acordar. Meu pai, se tu vê, meu pai tem problema de saúde, quem conhece ele da região aqui sabe, cara, ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Tu nunca vê ele com a cara emburrada, né, bravo, né? Tá sempre feliz porque tu vê que ele faz aquilo com amor, cara. Tu sabe que ele tá dando o máximo dele, né?
E que nem com os colaboradores, que nem eu digo, cara, o pessoal que trabalha comigo, a gente tem mais de 40 funcionários aí, eles são os amigos da gente, cara. Eu convivo mais com eles do que com a minha família. Então, a gente pegou uma parceria com eles e eles também com a gente. Cara, se eles não te ajudar lá no campo, não adianta eu estar trocando informação aqui, não adianta eu comprar um material de ponta, eu comprar uma plantadeira que custa uma fortuna e dar para eles lá e eles andar correndo lá loqueando com a plantadeira erguida ou cravar semente muito funda. Isso não tem como dar certo. Então, eu acho que depende da mão de obra, depende dessa turma, eles têm que fazer com amor, com o mesmo amor que a gente tem pelo negócio. E eu acho que isso eu só tenho a agradecer a minha equipe, a minha turma aí, porque às vezes até eles me cobram, eles me chamam a atenção, às vezes, né? Ó, vamos grudar, que tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora, vamos plantar. Na época do plantio, eu gosto de dizer para eles, né? Vamos vestir a camisa da empresa agora, vamos baixar a cabeça e vamos parar só quando terminar. Então, não tem muito, né? Isso, eles dão risada e a turma é parelha, a turma é forte. E tu vê que faz bem feito, porque faz com gosto, né? Então, eu digo um dos pilares mais fortes da empresa aqui é isso, ter uma mão de obra qualificada, que eu digo para eles, a empresa é deles também. Se não fosse eles, não teria empresa. E eu gosto que eles se sentem em casa também. A gente procura dar estabilidade para eles. Se tu pegar e olhar o histórico, tem gente que trabalha com nós mais de 20 anos. Então, eu estou mais tempo com eles que com a minha esposa, né? Entendeu? A gente se dá muito bem, né? Com todos eles, né? Então, é uma família, uma grande família aí, e vem dando certo. Que legal, Fábio, aí. Cara, o negócio aqui passou voando, Fábio. Eu tava olhando aqui, a gente tá praticamente agora abriu o meu relógio aqui de 2 minutos para nós encerrar. Então, ligeiro, a conversa é boa, passa rápido, né? Passa rápido. Falta, assim, ó, falta tempo, né, Fábio, para nós continuar falando, contar essas histórias todas pro pessoal. Com certeza, todas essas experiências que você traz daí, essa prática, né, com o pessoal, essa lida, todos os testes que você tem feito, toda essa dedicação, esse amor pelo que vocês fazem. Tu até falou muito forte na live do professor, né, que você tem muito amor pelo que faz. E eu acho que um grande segredo é ter amor pelo que a gente faz, é ser feliz trabalhando, é ser feliz servindo os outros, porque ser agricultor é servir, é produzir, né? Então, a gente tem mais 1 minuto e 15, né, Fábio? Eu agradeço muito, muito pela tua disponibilidade, pela parceria, por todas as imagens aí que tu teve disponibilizando para nós divulgar, ao Jonas por ter feito essa nossa ponte aí, a todos os colegas que aqui estão participando, parabenizando, live incrível, ótimo conteúdo, vocês são fera, aí ó, o Adriano tá falando que foram anos muito bons aí de trabalho, e temos 40 segundos se tu quiser fazer mais algum encerramento aí, Fábio. Eu que agradeço, digo, a ti, o Jonas aí que fizeram isso aí, a Agro Responde. Fica o convite para ti vir conhecer a empresa. O Jonas já conhece, conhece as áreas aí, Costadinho da Lagoa. E só para encerrar, eu queria dizer que eu amo muito o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não é por dinheiro ou por outras coisas, eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu gosto de ser colono, eu gosto de ser agricultor. E acho por isso que a gente faz bem feito. E agradecer todo mundo aí e dizer que ficou um gostinho de quero mais, que não Jonas disse, né? Vamos incomodar eles mais um pouco ano que vem, se Deus quiser, se der um ano bom aí, o clima ajudar. Vamos atrás do nacional aí, né? Fazer o quê, né? A gente está na briga.